primeiro, eu queria agradecer vocês estarem tirando esse tempinho para estar aqui com a gente, dividir um pouquinho dos insights do dia a dia de vocês. A ideia é ser bem prático aqui com estratégias, né, do que acontece dentro das marcas. E a gente sabe, né, que o marketing cross-channel é uma coisa que é imprescindível. O Daniel acabou de mostrar, né, vários canais que precisam estar ali presente para conseguir até um momento de receita, ou manter um engajamento dentro daquele cliente. E quando eu converso com bastante empresas de grande porte aqui no Brasil, a gente vê que um dos grandes desafios é manter a coerência nessa jornada, né? Conseguir trazer uma informação, manter um contexto independente de qual canal que a pessoa está utilizando. E, a partir disso, eu queria ver com vocês, né, como que está sendo a estratégia de vocês, se é único canal, se é multicanal, se tem algum silo, como você está sendo integrado a esses canais e o que vocês estão fazendo para maximizar a entrega de cada canal. Você pode começar, Guilherme. Boa. Prazer, pessoal. Primeiro, me apresentar para vocês. Sou o Guilherme, eu trabalho na UP Brasil. É um prazer imenso poder falar para todos vocês. Falando um pouquinho também sobre a empresa, né, sobre a minha atividade hoje voltada, né, como conversa com essa integração de canais. Sou coordenador de Growth na UP. A UP é uma empresa de serviços financeiros francesa. A gente está em mais de 20 países, se não me engano, 22. E eu respondo por toda a parte de Growth, tanto para CRM quanto para o Digital. E tocando nesse ponto, Lucas, né, quais canais, né, como a gente trabalha? Eu acho que, pela natureza do negócio, a gente tem uma veia muito de cross mesmo, de integrar, desde a aquisição, todos os pontos de contato do nosso negócio, uma jornada B2B. É muito difícil, né, a gente mapear, não sei, não tem uma informação de mercado, mas tranquilamente mais de 20 pontos de contato para uma decisão, uma tomada de decisão B2B sair em negócio, né? Então, é uma compra muito racional. E você ter mapeado, né, você ter uma comunicação integrada é fundamental, né, para toda a parte de análise, de construção de KPIs que a gente analisa para entender como cada um desses pontos de contato estão resultando, estão impactando lá na ponta. Então, em grandes linhas, hoje o nosso negócio ele funciona muito, de forma integrada, todas as nossas comunicações. A gente fala basicamente com 3 grandes stakeholders, com quem a gente fecha negócio, que são as nossas negociações B2B, com quem a gente tem os nossos usuários, que utilizam os nossos produtos, né, quando a gente fecha negócio com as empresas, e os pontos de venda, onde a gente rentabiliza o nosso negócio. Então, para cada um deles, claro, cada público por si só ele já tem uma exigência muito grande de segmentação, a gente entender cada um desses públicos. A gente falou agora sobre personalização, mas entendendo ainda sobre esses outros, né, stakeholders que a gente tem que trabalhar, é muito importante mesmo trabalhar de forma cross todos esses pontos de contato que a gente tem. Boa tarde, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu sou o Palme, CMCO do Esquilo. SM é de marketing, SC é de conteúdo. O Esquilo é um aplicativo de livros digitais. A gente trabalha também no modelo B2B, que a gente chama até de B2B2C, porque a gente tem os clientes. O Esquilo tem mais de 102 agora clientes no Brasil. Esses clientes são grandes operadoras de celular, Sem Parar, UOL, e meios de pagamento e outros provedores de internet. E a gente tem os nossos usuários, que são as pessoas que efetivamente usam o aplicativo para ler os livros ou para ouvir os audiobooks no Esquilo. E a gente trabalha sempre muito multicanal, porque a gente tem os canais que a gente mesmo trabalha, os nossos próprios canais, e os canais dos nossos clientes. Então, a gente tem muitas campanhas que são feitas junto com a Claro, dentro da Vivo, dentro do Sem Parar, dentro de todos esses clientes. Então, a multicanalidade, vamos dizer assim, está no nosso DNA, porque sem isso a gente não consegue atingir esse usuário. O Esquilo hoje tem 200 milhões de clientes no Brasil, e sem esse leque muito aberto, é impossível para a gente chegar nesses usuários, nesses beneficiários do aplicativo. Oi, prazer, eu sou a Mariana, eu sou coordenadora de CRM na L'Occitane, das duas marcas, tanto L'Occitane Brasil quanto L'Occitane Provence aqui no Brasil. E quando a gente fala de ser cross-canal, né, cross-channel, na L'Occitane é muito importante, porque a gente tem uma jornada extremamente física ali dentro do varejo, dentro dos mercados, né, dos shoppings, onde a L'Occitane está, e aí a gente precisa
fazer essa migração desse cliente para o digital, como que a gente consegue fazer essa experiência, essa sensorialidade acontecer dentro do digital, é a nossa maior estratégia, como transformar toda aquela experimentação, o cheiro, a textura dentro dos nossos canais digitais, e a gente só consegue fazer isso com, de fato, uma estratégia multicanal. Porque se a gente não tem a visão 100% ali, 360 do cliente, a gente vai falar dos produtos equivocados, que tem uma fragrância que ele não está esperando, e aí a gente perde a eficiência dentro dos nossos canais digitais. A gente tem mais alguns stakeholders, além do nosso cliente final, a gente tem os nossos franqueados também, e aí também temos as revendedoras, porque o Loxane Brasil hoje também tem um programa de revenda. Então, como a gente cria toda essa estratégia multicanal é um grande desafio, mas é super prazeroso também. Bacana. Eu vi que todos aqui, né, por coincidência, tem bastante stakeholders ali, tanto na parte do B2B como B2B2C. Né, e eu acho que é legal a gente ver também como que essa estratégia de vocês é integrada, né? Como que vocês conseguem integrar toda essa estratégia de cross-channel, esse engajamento aí por multicanal. Boa. Eu acho que desde a concepção, né, como eu comentei da aquisição, mais do que falar dessa estratégia, como ela funciona, cross-channel, trazer um ponto de como a evolução desse cross-channel pode evoluir até para uma experiência melhor do cliente. Né? Não falando tanto do nosso produto, claro, aqui a gente está discutindo bastante a conversão, o engajamento, mas eu acho que um ponto além disso, a gente discutiu quanto essa experiência do cliente, a gente falou sobre frequência, pontos de contato, o quanto as minhas comunicações, elas de fato estão agregando, né? Tirar o chapéu do profissional de marketing e colocar o chapéu de consumidor. A gente tem uma frequência, sei lá, talvez mais alta do que aquele cliente está apto a receber, e num eventual dia a gente está comunicando com ele e ele quer reportar um problema, ele está com alguma dificuldade de uso dos nossos produtos. Como esse cross-channel que eu construí, ele pode me entregar além das conversões? Como eu posso fazer, eventualmente, um possível processo de attrition, algum processo ali de ruptura, se transformar em uma conversão, né, para não só resolver o problema de um cliente, mas trazer ali, na minha construção de canal, não pensando só na aquisição, para uma melhor experiência, fidelizando esse cliente. Então, acho que hoje a gente trabalha muito nessa linha. A gente tem os nossos clientes, boa parte, todos eles em carteira. Né? Então, quando os nossos produtos eles são benefícios corporativos. Então, a gente fecha um contrato, a gente vai trazer aquele cliente para dentro de casa e cuidar dele ao máximo. E não necessariamente tentar engajar ele numa conversão, tentar engajar ele no upselling ou no cross-selling. Claro, a gente trabalha para isso e o melhor dos mundos é a gente melhorar os nossos indicadores. Mas como eu posso fazer com que aquela reclamação que chegou no meu aplicativo não vá parar num LinkedIn? Né? Acho que boa parte de nós já viu isso. Uma reclamação que foi parar no LinkedIn e a empresa acaba resolvendo ali na hora, falando, vou te chamar no privado para resolver. Então, um cross-channel, eu entendo que nessa evolução, né, desde o início, ali, quando a gente começa por um único canal, vai evoluindo, como eu posso chegar à melhor entrega possível para esse meu cliente, não pensando só na conversão, mas de fato na experiência do cliente e, claro, todas as vantagens que eu tenho para trazer em cima disso. A nossa metodologia hoje está muito nessa linha que acaba construindo uma área de RevOps. Né? É um conceito que acho que tem ganhado bastante força. É como eu consigo integrar minhas estratégias de marketing com o meu CX, trazendo satisfação, fidelização dos meus clientes e gerar receita a partir disso. Eu acho que o nosso cross-channel hoje caminha muito numa linha de construção de RevOps. No Esquilo, a gente tem dois grandes pilares que a gente trabalha marketing de uma maneira geral. A minha receita vem dos clientes. Quem paga a nossa conta são essas empresas que disponibilizam o Esquilo para os clientes delas. Nessa parte, a gente trabalha muito conectado com o time comercial, porque a gente está falando muito de uma venda maturada, uma venda B2B, uma venda BM. Então, é um trabalho que é muito conectado com o time comercial. E do nosso lado em marketing, a gente trabalha um pouco de eventos, trabalha um pouco de mídia, trabalha um pouco de LinkedIn, mas é algo muito mais nichado e muito mais direcionado. Quando a gente fala dos usuários, a gente tem uma particularidade do modelo de negócio que esses usuários potenciais, esses 200 milhões de clientes, já são o que a gente chama de usuários elegíveis, ou seja, já são clientes de alguma dessas empresas e, por isso, já tem o Esquilo incluído nos planos mensais delas. Provavelmente, a maioria de vocês, talvez ainda não saiba, mas já é um cliente do Esquilo, já tem direito a usar o Esquilo.
E com isso a gente tem uma aquisição um pouco diferente de uma aquisição de mercado B2C, porque não tem essa fricção de pagamento. Você precisa basicamente baixar o aplicativo, criar uma conta com e-mail e senha, e aí colocar ali o seu número de celular ou o seu CPF, vai depender de qual empresa você é cliente, e você valida esse benefício e começa a receber um livro todos os meses no Esquilo. Então, a gente tem uma aquisição que é uma aquisição de acordar essa base potencial e mostrar para ela que ele e ela, enfim, que as pessoas já têm o Esquilo e já têm esse benefício. E, para isso, a gente constrói isso usando todos esses canais, desde, por exemplo, com a Claro, a gente tem a aquisição via SMS da Claro, que eles mandam para a base toda, mas a gente também trabalha muito canais próprios, a gente trabalha a aquisição via mídia, a gente consegue ter um CPI muito baixo e um CPA muito baixo, justamente por essa não fricção de pagamento. Mas, ao mesmo tempo, é sempre um desafio, porque a gente está falando, eu sempre digo que o Esquilo é uma TV aberta, porque, como eu estou falando, basicamente, e são bases muito grandes, porque a gente usa canais de distribuição muito grandes. Então, eu falo que o Esquilo é uma aquisição de TV aberta, assim, ao mesmo tempo que eu tenho que adquirir alguém que vai se interessar por um livro de negócio, eu tenho que adquirir alguém que vai preferir ler um romance, eu tenho que adquirir alguém que quer uma biografia específica, que quer um conteúdo infantil. Então, a gente tem ido muito também, além desse espectro muito aberto, usar os multicanais de maneira mais segmentada e mais personalizada para que a gente possa adquirir esse usuário, mesmo que ele não tenha essa fricção de pagamento, através de um conteúdo que vai interessar para ele. Então, é mais ou menos dessa maneira que a gente tem usado o multicanal, e aí juntando o que é canal nosso e o que é canal dos nossos clientes que disponibilizam para a gente comunicar com os clientes deles. O desafio da Lux é um pouquinho diferente, ele é menos digital, como o de vocês, mas a nossa jornada começa na loja. Então, passeando no shopping, o cliente está lá, essencialmente pela loja que os clientes entram. A gente tem aquisição também via canais digitais para o nosso e-commerce, mas majoritariamente acontece dentro do varejo. E a experiência ela tem que ser uma experiência perfeita, né? Então, que o atendente ali entenda e consiga traduzir exatamente o que aquela pessoa está buscando, seja para presentear ou seja para uso próprio. E aí, a partir dali, a gente começa a tentar digitalizar esse cliente. Então, há um cadastro que seja completo e perfeito, que tenha os dados válidos para esse cliente ganhar um bônus, um cashback e voltar a fazer uma segunda compra. A L'Occitane ela é uma marca muito presenteável, então a nossa frequência não é como um do Up Brasil, que é super alta, então é uma recorrência um pouco mais baixa. E a gente tem que, diariamente, construir mecanismos que traga relevância, então uma oferta de fato personalizada para esse cliente, uma recomendação de fato que faça sentido para que ele volte a comprar com a gente, né? Então, seja por reabastecimento ou então como sugestão de cross-sell, enfim, para que ele compre com a gente novamente. Para isso, o bônus ajuda bastante para que ele volte e compre com a gente. E aí, uma vez que ele está dentro dos nossos canais digitais, aí sim a gente tem como falar de maneira mais personalizada ainda com ele, né? Então, a gente tem a agenda do vendedor, que o próprio vendedor consegue todo o acesso ali dos nossos clientes para falar de maneira personalizada. A nossa força de vendas, ela interage muito com os nossos clientes. Então, quando você compra com a atendente, a Patrícia, ela é aquela pessoa que você volta na loja e compra com ela de novo. Mas não necessariamente eu preciso ir até a loja e comprar. Eu posso ir lá, mandar no WhatsApp da loja, falar com a Patrícia sabe exatamente o que eu quero, e aí a Patrícia, através dos nossos canais digitais, consegue fazer o link de pagamento e depois eu só passo e retiro, ou então mando entregar na minha casa. Então, passo um link de pagamento dentro do e-commerce e vai direto para a minha casa via Ship from Store também. Então, quando a gente fala dessa experiência omnicanal dentro, ou cross-channel, né, na L'Occitane, ela envolve um universo um pouco mais amplo. E aí, esse que é o nosso verdadeiro desafio, é onde a gente trabalha constantemente. Como que eu faço chegar na mão da nossa atendente os dados corretos daquele cliente, o que ele precisa, como sugestão, como é que eu resgato esse cliente, porque dentro de uma frequência mais baixa, a gente precisa, de fato, gerar muito encantamento dentro da nossa jornada. E sem o encantamento, o cliente vai embora e não volta mais, porque tem N outras marcas e processos e companhias de beleza ou outros serviços que podem prestar um serviço diferente se aquela jornada não começou já com uma experiência encantadora desde a loja. Super interessante, porque eu estava pensando aqui, você lida com offline, online, você tem que personalizar o canal ali, dependendo do que a pessoa, né, tem interesse, se é um romance, se é um livro de negócios.
E eu estava pensando que como que vocês fazem para ter esses dados integrados, tanto do canal digital com o offline, quanto também de saber, a pessoa aqui já demonstrou que ela gosta de romance em determinado canal, e ela foi para outra ali, como é que eu consigo manter a conversa dentro desse patamar? Eu queria ter uma ideia do que vocês estão fazendo em termos aí de dados integrados, como que vocês estão estruturando isso para conseguir ter essa experiência mais fluida. Legal. Eu vejo muito uma plataforma que auxilie isso a gente a trabalhar. Eu comecei a trabalhar com CRM em 2021. De lá para cá eu vi avanços gigantescos, né? Tanto na parte de testes. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Tanto na parte de teste, experimentação, que a gente construía grupo controle na mão, fazia teste AB na mão. Eu acho que toda essa parte de personalização, você comentou romance, às vezes ele lê tudo. Ele lê o livro infantil, ele lê o romance, ele lê tudo. Então, como que eu trago essa experimentação, essa personalização para as minhas campanhas, sem que isso me onere, né? Sem que eu fique ali no operacional, gerando insight, lendo campanha, lendo relatório. E as plataformas hoje, elas trabalham muito nessa linha, né? Tanto do modelo preditivo, a gente conversou, né, Mário, sobre a criação de algoritmos, às vezes algoritmos muito complexos para resolver uma questão simples de personalização. Eu acredito muito na fidelização, né? O engajamento pela fidelização, o loyalty, e isso é resolver dores dos nossos clientes do dia a dia, né? O que ele quer e o que eu posso ajudar ele, o que eu posso entregar a ele, às vezes até além do meu produto. Eu tenho o meu produto, trabalho com uma série de parceiros em que eu não resolvo todas as dores daquele cliente para aquela dor em específico, mas eu consigo ajudar ele a resolver isso de alguma forma. E coletando todos esses dados, né, primeiro a gente precisa falar sobre unificar tudo isso dentro de um único data lake em que eu consiga cruzar o máximo de informações possíveis, né? Para uma vez que eu tenha isso, tenha todos esses dados disponíveis para trabalhar, eu tenha, né, claro, profissionais que executem as estratégias, tem as plataformas que me ajudem nessa entregabilidade. Eu sou muito fã dos canais próprios, né? O Daniel comentou do e-mail marketing. Eu também sou bastante fã dos canais próprios, porque eu acho que ali concentra boa parte da riqueza dos dados, né? Onde eu consigo melhor mensurar minhas campanhas para dizer, olha, esse cara aqui, essa pessoa aqui, ela tem uma frequência X, Y, Z, não adianta, eu posso comunicar quantas vezes for. Aliás, né, vou contar aqui um milagre e não vou contar o santo. Eu posso aumentar minha frequência de comunicação e diminuir minha conversão, né? Eu aumento a quantidade de comunicação que eu estou entregando para esse cliente, estou diminuindo a minha conversão. Então, entender isso, né, ter toda uma construção de dados por trás das campanhas é fundamental para chegar, né, naquele momento, naquele segundo de conversão. Talvez o da Mari seja mais específico, envolva mais o PDV, mas falando de uma jornada basicamente de digital, é muito importante isso. E, claro, contar também com fatores que estão além do nosso alcance. A gente não consegue mapear tudo o que acontece. Às vezes, naquele dia choveu, a pessoa está de mau humor, e não, a gente desenhou tudo certinho, mas não deu certo. Eu acho que é um pouco nessa linha. A gente conseguir ser eficiente, ser útil no momento certo e da forma correta. Claro, integrando todos os canais. O Daniel ele gosta mais de e-mail marketing, a Débora gosta mais de WhatsApp, o Lucas gosta mais de SMS. Como eu junto tudo isso e entrego a minha oferta final no momento certo, da forma adequada. Boa, concordo muito. Bom, a gente no Esquilo tem o mais clichê possível, que é um time de BI, que organiza esse data lake e disponibiliza para a gente desde dashes que a gente consegue acompanhar o que está acontecendo, quanto estudos de segmentação ou de campanhas que a gente fez, pós-mortem e tudo mais. Mas eu acho que vale muito uma máxima que meu avô dizia, que se informação fosse suficiente, médico não fumava. E meu avô era médico e fumava. Porque informação não nos falta, né? Num data lake a gente tem o que a gente quiser. No nosso caso, a gente consegue saber quando a pessoa parou, que página ela parou, quando ela começou, que hora do dia ela usa mais o aplicativo, se à noite ela prefere ouvir um audiobook ao invés de ler um e-book, se durante a segunda-feira de manhã ela prefere ler um e-book ao invés de ouvir um audiobook. Então, a gente concentra todas essas informações, olha para isso, mas mais importante do que isso é como é que a gente usa essa informação para voltar para o usuário, e no nosso caso, para os nossos clientes também. Os clientes também têm um dash, que a gente chama de Skill Business, que é uma plataforma que eles podem entrar e ver da base deles como é que está o uso, como é que está o engajamento e tudo mais. Mas como é que a gente usa essa informação para retroalimentar esse usuário e retroalimentar as campanhas para que a gente consiga
trazer esse usuário. Uma coisa que a gente fez, muito rápido, um caso que a gente fez uma primeira experiência em outubro, fez um agora de novo, que a gente chamou de maratona de leitura, que era muito com foco em engajamento, que sabemos que o brasileiro não tem, a rigor, o hábito de leitura. A gente é um dos países com menos leituras por habitante anualmente. O brasileiro lê, em média, 2 livros por ano. O argentino lê 12 e o espanhol lê 20. Na França, são em torno de 18, 20. Então, como é que a gente faz as pessoas que não estão acostumadas a ler e não têm esse hábito começarem a ler e continuarem a ler? E a gente fez uma campanha que a gente chamou de maratona, que a gente trouxe creators, e cada creator escolheu um livro, e aí durante uma semana esses creators incentivavam dentro de um grupo de Telegram as pessoas a lerem, justamente para não só trazer as pessoas para baixar o aplicativo e ter essa primeira ativação, ter essa primeira conversão, mas reter e engajar esse usuário. E a gente conseguiu uns números bem interessantes, do tipo, conseguir dobrar a taxa de finalização de livros dentro dos livros que eram lidos dentro dessa maratona. Então, a gente tenta sempre essa receita de receber informação, mas não tratar ela só como informação. Como é que a gente, a partir daí, consegue usar isso para gerar valor para o usuário e aí, consequentemente, a gente gera valor para o nosso cliente. Acho que, nesse aspecto, essa é a linguagem universal, né, das 3 companhias aqui. Sinto muito. Obrigada. Base de dados. Todo mundo precisa da base de dados, ela é importantíssima, mas o que você faz com ela, de fato, é onde está a diferença, né? Então, quais tipos de clusterização que você faz? É por frequência? Não. É por ticket médio? Enfim, você tem diversos níveis. Então, quanto você tem de granularidade dessa informação desse cliente, quanto que você consegue aproximar ali ao máximo da personalização possível que a gente consegue fazer. Então, quando você fala sobre ter esses dados, é não só analisá-los corretamente, mas isso também estar disponível, no caso da L'Occitane, para os nossos vendedores, assim, né? Então, é uma estratégia completamente integrada. Então, eu saber que você foi na loja, comprou amêndoa na L'Occitane en Provence, mas depois foi na L'Occitane Brasil, comprou romã, é interessante da gente saber como que a gente usa isso para fazer a melhor estratégia, né? E as clusterizações são essenciais. Além disso, a gente também tem um time de BI que fica fazendo diversas análises e construindo junto com o time de IT os nossos algoritmos para que a gente consiga ser preditivo e falar, normalmente quem compra X categoria, a próxima categoria seria essa outra. Para quê? Para a gente conseguir aumentar a frequência desse cliente e trazer algo de fato assertivo. Então, a gente tem, de fato, uma estrutura de dados muito complexa, um data lake com todas as informações, sejam elas digitais do cliente, como engajamento, ou também de comportamento de compra, até de visitação, se acessa o nosso site ou não acessa o nosso site. Temos os dados também que estão dentro da loja, a gente consegue colocar, a gente integra junto para ter essa visão 360, e aí a gente consegue, de fato, construir uma estratégia completamente integrada. Mas não é fácil, né? É completamente, muito complexo fazer tudo isso. E como você migra um cliente do varejo para o digital, ou então traz do digital para o varejo, porque tem clientes que começam a jornada dentro da L'Occitane, de fato, dentro do digital, e quando a gente chega nesse ponto de desafio, dele ter dentro do aplicativo ali da loja, do vendedor, ele saber, essa pessoa aqui nunca comprou aqui na loja, mas ela comprava no online. Então, qual que é a jornada que eu tenho que oferecer para ela? Que tipo de produto que eu oferecer para ela? Então, tem toda uma questão também de treinamento da nossa força de vendas para interpretar esses dados dos clientes, né? É uma catequização. Então, não basta só você ter os dados ali, você tem que saber interpretar e analisar para conseguir tomar as melhores decisões, seja no físico, seja também no digital. Aí, a nossa função de CRM para a gente fazer de uma forma um pouco mais automatizada aquilo que os BAs estão fazendo diariamente ali no ponto de venda. Então, não só os dados, mas como a gente disponibiliza esses dados de maneira inteligível ali, né, dentro de um Power BI, enfim, dentro dos aplicativos, com acesso e que as pessoas estejam capacitadas para usá-los assim da melhor maneira possível. Show de bola, né? A questão do dado é extremamente importante para a gente conseguir ter essa experiência fluida nos canais. E como a gente está falando aqui de multicanal, acho que era legal a gente meio que encerrar com essa última pergunta aqui que eu tenho, que é mais para falar assim, sempre ter aquele filho favorito, aquele que está performando melhor. Qual que é o canal que vocês hoje estão performando e o que vocês acham que vocês estão fazendo nesse canal para gerar esse tipo de resultado diferenciado comparado com os outros? Boa. Eu comentei, eu sou muito fã de canais próprios. Então, acho que quanto mais controle a gente tem dessas informações de toda a jornada, quanto mais isso está no nosso alcance,
mais fácil fica. Então, assim, um filho favorito... Complicado ia falar, não tenho um filho favorito, mas tenho um filho que eu gosto menos. Não, isso não, acho que não existe, né? Mas eu prefiro deixar dentro de casa, né? Hoje eu respondo também pela parte de digital, então eu acabo, no meu dia a dia, tendo que virar muito uma chavinha para outra, né? Desde a aquisição, engajamento, então eu trabalho muito com mídias e mídia performance. Claro, hoje a gente tem um nível de reporte muito profundo mesmo, né? A gente consegue ter bastante informação ali, vindo de redes sociais, vindo de outros canais. Mas os que estão dentro de casa, eu acho que dão mais resultado. E aí varia muito, sabe, Lucas? Qual que é o objetivo daquela comunicação? A gente está falando de uma jornada de automação, a gente está falando de uma campanha de calendarização, aí varia muito, né? Não só para o nosso cliente, né, ele ter os canais preferidos para receber, mas a própria essência da comunicação, ela demanda, às vezes, um e-mail marketing, né, um push. Você trabalha com um produto B2C, né, falando de outras experiências, em que você consiga, por exemplo, colocar ali aquela campanha numa janela de atribuição de 2 horas. Talvez não seja o e-mail marketing, né? Talvez em 2 horas ele nem abra, né, o e-mail marketing. Ali você perde o tempo daquela comunicação, o tempo daquela campanha. Então, para aquele caso, ali o push, o WhatsApp vai funcionar melhor. Então, para não muretar tanto, eu prefiro os canais próprios e aí, dependendo da exigência de cada estratégia, seguir, né, mais por uma ou, enfim. Eu tenho um preferido porque ele acabou de nascer, que é o mascote que a gente lançou. Ele não é um canal, mas ele é um elemento de marca que está transpondo vários canais que a gente está falando, mas também prefiro os canais próprios. Acho que a gente tem um controle de narrativa e de estratégia mais eficaz, principalmente quando a gente está falando de rede social. A gente não consegue controlar o que acontece depois que você coloca o conteúdo no ar, né? Mas antes a gente consegue. Mas para aproveitar que Alan, que é do meu time de performance, e Lu, que é gerente de growth, estão aqui, para elogiar eles publicamente, eu nunca trabalhei numa empresa onde o meu time conseguiu ser tão eficiente em mídia como a gente é no Esquilo. Eu vim do streaming, eu ficava muito feliz quando eu tinha um CPA de R$40. E no Esquilo a gente tem um CPA de R$1,50. Então, aproveitar para elogiar eles. E chamar para conversar depois. E chamar para conversar. A Alan pode lançar um workshop aí, fazer um dinheiro aqui. Mas eu acho que a gente... Claro, o Esquilo tem essa peculiaridade de que você não tem fricção de pagamento, você não põe cartão de crédito quando você se cadastra ali. Mas, mesmo assim, eu nunca trabalhei com um time tão eficiente em aquisição quanto o time que a gente tem no Esquilo. Na L'Occitane, acho que eu vou fazer um pouco a mãe que gosta de todos os canais, mas cada comportamento de cada marca é diferente, né? Então, na L'Occitane Brasil, a gente vê que os clientes majoritariamente preferem engajar e interagir com a gente via e-mail marketing, é um favorito deles. L'Occitane Provence, curiosamente, engaja super via SMS, que às vezes as pessoas nem lembram mais que existe. E aí, para falar das nossas revendedoras, onde que elas engajam mais? No WhatsApp, porque está ali na mão dela, é onde ela tem a carteira de clientes dela, você manda as comunicações por ali. Então, eu acho que o melhor canal é aquele que melhor atende os seus públicos, e mesmo assim, mesmo tendo um canal preferido, a gente continua fazendo uma estratégia, né? Também tem SMS em Brasil, também tem SMS para as revendedoras, também tem e-mail para todos, mas aí a gente vai direcionando para aqueles que engajam mais, né? Então, se eu sei que não adianta eu mandar e-mail, minha revendedora vai comprar pelo WhatsApp, é onde ela está interagindo ali com a gente, onde ela confirma que vai participar do treinamento e tudo mais, então, a gente tem que facilitar, a gente tem que tirar os pontos de atrito dos nossos clientes, né, da jornada deles. Então, vamos mandar um WhatsApp. Eu sei que é mais caro, mas é onde vai estar ali e, de fato, ela vai estar interagindo com a gente. Tendo em vista esse tema de facilitar, eu acho que o André tem um presente para o pessoal aqui para a gente encerrar esse painel. Sim, temos, para ajudar a bater nossa meta de cadastro. Vocês podem resgatar esse livro gratuitamente no Esquilo. Para quem já tem o aplicativo do Esquilo, ao ir nesse QR Code, você já vai cair dentro da sua estante para resgatar esse livro e poder começar a ler ele gratuitamente. Se você ainda não tem, você tem um passo adicional que é baixar o aplicativo, mas prometo que é uma jornada super fluida e super simples. E a gente selecionou um livro que a gente
entendeu que tinha a ver e que podia ser do interesse de vocês. Então, ele está disponível. Se alguém não conseguir, depois a gente manda para vocês. E se vocês quiserem disparar esse QR Code também. Então, se por acaso tiver muita aí atrás e eu não conseguir pegar o QR Code, não tem problema, a gente manda depois. Pessoal, queria agradecer vocês novamente. Super interessante aqui ouvir um pouquinho da experiência de vocês aí dentro das empresas. E eu acho que foi agregador para todo mundo aqui. Obrigada. Obrigado. Valeu.